asilos, e também possa ir, Senhor, às penitenciárias, onde há tanta dor, Senhor, há tanta revolta. Pai amado, visita também aqueles países que estão em guerra, Senhor, sem razão, sem entendermos, tanta ganância. Ó Jesus, só Tu com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua misericórdia, Senhor, para consolar tantos desalentados, tantos sofridos, tantas crianças, Senhor, com fome, sem ter um pão, sem ter um leite, perdidos, sem família, Senhor. Pai amado, ampara esses irmãos, ampara todos, meu Deus, porque só Tu, Senhor, com a Tua grandeza de luz, a Tua grandeza de paz, de suprir todas as necessidades dos Teus filhos, Senhor, só Tu é capaz de serenar as dores do corpo e da alma de cada um, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje a nossa leitura preparatória do nosso evangelho, do nosso livro, continua do nosso livro, né? Pão Nosso, de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E o número 100, e cujo título é Rendamos Graças, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Essa passagem está em Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8. E o Emmanuel nos esclarece assim: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Reguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculo onde só existe o favor divino. É sobretudo ao anunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo, segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantes dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na perfeição do recurso, nome desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo a preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que assim seja. Passa a palavra a você, Gilson. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos.
Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer uma prece aqui por luz interior. Isso é do livro do trecho do livro Propósito da Vida, psicografado por Eliana Machado Coelho no verão de 2024. Senhor Deus, agradecemos pelo dom da vida e por tudo que nela nos encanta e fortalece. Agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos, pela água que nos sacia, pelo sol que nos aquece e gera vida, pela lua e pelas estrelas que nos fascinam, pela terra que nos sustenta, pelo pão que nos alimenta, pelas flores que nos alegram e pelos animais que nos acompanham. Agradecemos, Senhor da vida, pela família que promove o nosso crescimento, pelos amigos que nos apoiam, pelos mestres que nos ensinam, pelos amigos espíritas que nos inspira e protege. Agradecemos ainda mais pelo ensinamento do Cristo que nos guia para sermos melhores. Senhor Deus, reconhecemos as nossas imperfeições, rogamos a Tu misericórdia e compaixão pela harmonização as nossas falhas com a resignação e bom ânimo, sem nos vitimarmos diante das provações, sem o esmorecimento diante das expiações. Então, Pai da vida, rogamos pelo Teu envolvimento de luz, para que sejamos dignos de Tuas bênçãos e das Tuas graças. Suplicamos que nos ampare e nos fortaleça, orientando-nos a nos inspirar. Pedimos também a disseminação para não cairmos em tentações e nos livrarmos do mal, caminhar e de todas as aflições. Imploramos sustentações nas dores físicas e emocionais, a cura das doenças, a alegria de nossa alma. A Ti, Senhor, Pai da vida, oferecemos os nossos corações e a bondade dos nossos pensamentos, oferecemos a nossa prática no bem e auxilia nossos irmãos mais necessitados, a verdade de nossa palavra e o afeto de nossas ações. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, o nosso serviço e as mínimas tarefas que haveremos de realizar em Teu nome. Também consagramos a Ti o nosso estudo e busca por iluminação e verdade, além do nosso propósito da vida. Dedicamos ao Senhor a nossa paz, o nosso amor e a nossa alegria. Bendizemos e louvamos a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua sabedoria e Teu amor, que a nossa fé é fortalecida e passamos sempre a enxergar o Teu amor, a justiça e tudo o que acontece, que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando em paz, saúde e tranquilidade para todos nós, para que nós também tenhamos hoje o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muito amor no coração. Que assim seja. Obrigado e eu passo a palavra a Francisco. Graças a Deus. Muito obrigada, meu irmão. E assim, amado Mestre, Jesus, nosso irmão, modelo e guia, nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, a toda a grégua de luz, Senhor, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje com muita paz, com muita luz, passando a palavra à nossa irmã Rita, onde fará a leitura e a explanação de todo o nosso Evangelho. Seja bem-vinda, minha irmã. Gratidão, Francisca. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus realmente esteja
com cada um de nós, nessa sustentação do Evangelho, que Deus assista a todos, proporcionando a verdadeira compreensão do Evangelho de Jesus. Nosso Evangelho hoje é capítulo 10, item 5 e 6. Vamos trabalhar o tema reconciliar-se com os adversários. E que inicia a nossa leitura pela passagem de Mateus, que está em Mateus, pelo capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estais com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centimo. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser salvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça divina. Então, é um texto curtinho, mas que envolve tudo que a gente estudou do Espiritismo até agora. E o tema central do nosso estudo de hoje, quando se fala em reconciliar-se com o adversário, estamos falando de perdão. Então, nosso estudo começa com o tema do nosso capítulo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E essa virtude da misericórdia, na prática, é quando o amor desperta em nós a compaixão,
a ponto de vivenciarmos junto ao outro a sua dor também. E como é que se faz isso? O outro está sofrendo e eu chego jorrando todo o meu conhecimento da vida espiritual, porque eu estudo espiritismo, e eu vou faltar com a indulgência. Isso é amor? Eu vou viver a dor do outro assim? Dessa forma eu estarei vivendo o amor, a indulgência, o perdão? Estarei vivenciando essa virtude da misericórdia quando eu não tenho a mínima compaixão pela dor do outro? Se o outro está sofrendo, eu vou chegar para ele e digo: você está sofrendo porque você foi uma pessoa má na outra existência, você está pagando seus pecados, né? Como dizem na Igreja Católica, né? E como diz também o Espiritismo, com outras palavras, né? Você está... até outras religiões, né? Falam, você está vivenciando seu karma. Então, isso não é ter compaixão da dor do outro. É preciso que a gente ajude, auxilie, e não só esteja vivenciando essa misericórdia para com o outro, mas, acima de tudo, né, vivenciar o amor, se colocar no lugar do outro, isso é a compaixão. Se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que o que eu estou dizendo, ou pensando, ou fazendo, eu gostaria que fosse feito para mim. Então, é sempre essa chave que a gente precisa estar com ela na mão. Essa chave que vai nos orientar com essa regra áurea de só fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, ou não fazer ao outro o que eu não gostaria que me fosse feito. Então, nós temos um caso de exemplo de misericórdia com Chico Xavier, né, que certa vez ele estava atendendo aí, naquelas filas quilométricas que ele ficava atendendo, e uma senhora insistia em ocupar o tempo dele com perguntas fúteis, e ele respondia a todas com muita paciência. E seus assistentes perguntavam: por que você não dispensa essa mulher? E ele, com todo saber, ele diz que essa era a necessidade dela neste momento. Temos que nos compadecer de cada criatura no seu estágio. Depois também chegou uma mãe com uma criança, pedindo para tirar uma foto ao lado de Chico. E imediatamente o assistente levantou a criança para ficar na altura de Chico, e Chico diz: não é assim. A criança fica onde está. Eu é que me abaixo para ficar do tamanho dela. Então, é sempre o alto que se abaixa, não o pequeno que se eleva. E com essa lição, nós podemos entender que precisamos, nesse estudo da misericórdia, precisamos absorver a lição de que temos que sair da nossa zona de conforto. Não é o outro que vem ao nosso encontro, é a gente que vai ao encontro dele. Pensemos, por exemplo, em Jesus. O quanto ele teve que se abaixar para viver conosco. O espírito puro, a gente sabe,
que já vivenciando uma vida crística, se abaixar, se materializar como um ser humano, com todas essas necessidades que temos no planeta Terra. Então, o Cristo, ele se abaixou, ele desceu do seu nível, do seu estágio de evolução, nesse momento, para poder reencarnar entre nós. E então ele se compadeceu de todos nós, se assemelhou a nós, como uma lição para a gente também cortar as diferenças entre as pessoas que convivem conosco, ter mais empatia, ir até eles, de verdade, né? Abertos, sem julgamentos, né? Sem os resquícios do egoísmo, da vaidade, do nosso orgulho, que ainda existe dentro de nós. Tenhamos o cuidado de, quando algo nos incomoda ou alguém, tenhamos o cuidado de analisar o que está acontecendo. Qual é essa mudança que eu preciso fazer na minha vida? Onde eu preciso recomeçar? Onde eu preciso me modificar? Porque a evolução é a prática de tudo que a gente tem estudado, que o Espiritismo tem nos trazido com toda a luz. Nós só podemos evoluir se sairmos da nossa concha, da nossa zona de conforto, se sairmos da nossa prisão. Os répteis, eles têm um casco, né? A cobra tem aquela pele que, quando vai com o tempo, ela tem que perder aquela pele e construir uma nova pele, né? A gente chama casco, né? Tartaruga, troca de casco. Todos os répteis, eles trocam, que tem muita lagartixa, elas trocam muito de pele, de casco, né? Então, nós também precisamos estar trocando de vestimenta, não só com a reencarnação, mas dentro deste corpo que temos hoje, a gente pode mudar o que está dentro de nós. Mudar nossos sentimentos, nossos pensamentos. Essa é a chave que a gente precisa ter à mão das mudanças interiores, mudança do nosso eu. Deus faz tudo isso conosco. Ele vem estar dentro de nós, com toda a sua imensidão. Ele vem falar da sua vontade a nós, qual a vontade dele para conosco. O Cristo também veio viver todas essas dores que a humanidade vive. Veio passar por uma infância, pela morte na cruz, e ainda mais, deixou a grande lição. Pai, no momento crucial da crucificação, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a grande lição para a gente vivenciar isso a todo instante na nossa vida. Aproveitar que temos esse conhecimento e vamos colocar em prática. O perdoar não é como Cristo disse a Pedro, né? Quando Pedro perguntou-lhe quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo. Ele disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Não é matematicamente, é no significado de infinitamente. Quanto mais eu perdoo,
mais eu me purifico, mais eu me higienizo por dentro, higienizo minha mente, meu coração, e vou evoluindo moralmente, e, consequentemente, meu espírito vai melhorando nesse estágio evolutivo. Então, esse é um exercício da misericórdia, e a misericórdia divina, ela consiste no esquecimento do passado e no perdão das ofensas. Mas essa virtude é inerente à alma elevada, cheia de mansuetude e caridade. Por isso, Jesus diz: felizes os misericordiosos. E Deus nos criou à sua semelhança, dotados de inteligência, criaturas simples e ignorantes, mas criados para amar, e que implica em perdoar, em praticar a caridade moral, em ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso para conosco, em ter compaixão do nosso próximo. E o Espiritismo, que tomou por tema, fora da caridade, não há salvação, traz no Livro dos Espíritos a questão 886, que Kardec pergunta à espiritualidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Está muito dentro do nosso tema, quando a espiritualidade responde que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Imaginemos que a benevolência seja difícil de se atingir, a indulgência ainda mais. Ser indulgente com as imperfeições alheias é muito difícil. Normalmente, com aquele irmão que está ao nosso lado 24 horas, a gente conhece muito bem as imperfeições dele, mas não conhece as nossas. É ele quem conhece as nossas imperfeições. E aí vemos que os conflitos aparecem exatamente por falta dessa indulgência para com as imperfeições alheias. Ao invés da gente enaltecer as qualidades de quem convive conosco, a gente vai apontando os defeitos, as imperfeições. Isso é não praticar a indulgência. E o perdão das ofensas ainda é mais difícil. De modo que perdoar sempre não é tão simples assim, como só mandar um WhatsApp, eu lhe perdoo. O perdão, ele precisa vir de dentro. E precisa, cara, frente a frente, olho no olho. Se o outro não perdoa, quando eu peço perdão, aí já não é da minha alçada, já pertence a Deus julgar, já pertence a Deus tomar as suas providências. Mas se eu peço perdão, já estou fazendo a minha parte. Não preciso exigir que o outro me perdoe. De modo que, quando ele perdoar, é ele que vai se iluminar, e muito. Mas isso depende de cada um, depende do estágio evolutivo de cada um. Então, o amor e a caridade são os pilares da lei de justiça que o Espiritismo vem nos ensinar, dessa justiça divina.
E tudo que contraria essa lei de amor e da caridade cai na lei de causa e efeito, que podemos dizer ser Deus agindo em nós. Não é o Pai que nos pune, o que pune quem não perdoa. Não existe o castigo de Deus. Apenas somos punidos pela lei natural de causa e efeito. Ou, como o dito popular, que a gente costuma dizer muito, repetidamente, quem planta vento, colhe tempestade. Cada um colhe aquilo que plantou. E aí eu queria trazer um exemplo de Raul, um personagem de Missionários da Luz, a gente estudou isso ontem. No capítulo 11, Missionários da Luz, vocês vão encontrar essa experiência de Raul. Né? Vou simplificar ao máximo, mas vocês vão lá e dar uma checada. Ele, casado com Esther, ninguém conseguiu descobrir por que ele tinha se suicidado. Ele camuflou tudo muito bem para que todos pensassem que ele tinha sido morto, né? E aí, na espiritualidade, depois, a esposa dele, Esther, foi um encontro dele, e ela, naquele desespero, querendo saber por quê, né? Quem foi que fez isso com ele? Quem foi que tirou ele dela? E aí, na realidade, quando ele tomou consciência, depois de muitas preces, depois de Etelvina, que era uma prima de Esther, ter pedido, porque tinha algum merecimento, pedido junto a Alexandre para ele socorrer Raul, que estava numa situação deplorável. Quem for ler o capítulo vai entender essa situação. E ele foi socorrido, mesmo sendo suicida. E não era só suicida. Quando ele tomou consciência de si, aí ele esclareceu para todos que estavam ali, inclusive André Luiz, né, que ele, além de suicida, era criminoso. Né? O suicídio dele já foi causado por esse crime que ele cometeu para ter Esther. Quando o Noé, o amigo dele, apresentou a noiva Esther para ele, ele se apaixonou por Esther e procurou um jeito de tirar Noé do caminho. Então, envenenou Noé, de forma que ninguém descobriu que Noé teria sido envenenado. Então, Noé desencarnou, e aí vem toda essa questão de obsessão e de tudo mais, que o levou também ao suicídio, porque a consciência é quem estava desesperada com o que fez. Então, não é Deus quem pune, é a própria consciência nossa. É lá que vai ficando registrado na nossa mente, na mente do nosso espírito, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, o que vamos materializando com os nossos sentimentos, tudo isso vai ficando aí, e chega o momento que a gente se encontra com essas imperfeições nossas. Né? A gente pode até enganar quem está do nosso lado, como foi o caso de Raul, enganou perfeitamente todos, né? Ninguém conseguiu imaginar a carga de imperfeição que ele carregava. Os filhos, todos, ele era uma pessoa maravilhosa para todos. Todos o amavam muito, mas ele carregava essas grandes imperfeições. Né? O crime, a imperfeição do crime, e agora a imperfeição do suicídio, e tudo isso aí ele vai ter que
reparar, né? Vai ter que chegar o dia em que vai reparar tudo isso. De modo que, para a gente, fica essa grande lição de que a semeadura do não perdão é colheita certa do ódio. Muitos casos de possessão, como fala, de obsessão, como fala o nosso tema de estudo hoje, muitos conflitos com os inimigos de nosso passado, porque é impossível que ninguém tenha adversários, né? Todos nós temos, e não corrigimos isso num piscar de olhos. A gente pode até ter perdoado, ter pedido perdão, mas não sabemos se fomos perdoados. E esses inimigos, esses adversários, estão aí, muitas vezes em espírito ou já encarnado também, trazendo algumas complicações para a nossa existência presente. Tudo isso é semeadura do nosso passado, em ódio ao invés de amor e de perdão. Porque o ódio e o rancor, ele é sempre contrário ao perdão. É onde não houve perdão. Ou se houve, foi só de fachada. Não foi aquele perdão de verdade. Então, nós temos que nos refazermos diante dessa situação da convivência com o outro. Temos que trazer essas lições de a cada dia para ser bem examinada, como fala Agostinho de Hipona. Cada dia vamos reviver tudo que pensamos, que sentimos, que fizemos durante o dia e o que precisamos reparar, né? Então, que fiquemos com essa lição, e tem uma frase de Rousseau, né, que a gente pode também trazer para nosso estudo de hoje, em que ele diz que a paciência é uma erva amarga que produz frutos doces e macios. Então, a gente precisa também ter muita paciência com nossas imperfeições, com as imperfeições dos outros. A paciência está dentro desse conjunto de virtude que estudamos hoje, da indulgência, da compaixão com o nosso irmão, da benevolência e do perdão. A gente pede perdão e a gente perdoa. São duas faces do perdão, e que a gente precisa envolver isso também com muita paciência. Paciência conosco, paciência com o outro, a quem ofendemos, a quem maltratamos, né, a quem não nos perdoa por alguma situação que ainda não chegou o momento de compreensão. Então, convido a todos para fazermos a nossa prece neste momento, mentalizemos nosso Mestre Jesus, nosso raio de luz a iluminar nossas mentes, e mentalizemos esse grande poder do Pai que vem morar dentro de nós. Senhor, entra em teu santuário que é nosso ser. Queremos ter as mãos limpas no proceder e o coração puro nos sentimentos. Queremos abandonar a vaidade e apenas amar. Transforma-nos, Senhor, em pureza, em purificação, para assim te louvar
Arranca de nós toda a vaidade e ensina-nos a amar. Senhor, não somos dignos de entrar em teu santuário, mas queremos te louvar. Te louvar com o nosso sofrer, com as nossas alegrias, com o nosso viver. Que o sangue do Cristo nos lave por dentro, nos purificando, que o fogo nos queime e nos purifique, para que assim o Espírito de luz do Cristo Jesus inunde todo o nosso ser. Senhor, Pai amoroso, a Ti todo louvor com nossas atitudes, nossos melhores sentimentos e emanações de pensamentos elevados a todos os nossos irmãos. Gratidão por todas as oportunidades de recomeçar o nosso caminhar, compreendendo os outros sem julgamentos, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, arrancando de dentro de nós essas imperfeições que ainda insistem em nos habitar, vencendo a nós mesmos a cada instante. E assim, nesse momento, envolvamos todos os irmãos invisíveis que estão nos nossos lares, que estão nos nossos derredores. Envolvamos, como falava Francisca no início, todas essas nações que estão em conflito, que o Mestre Jesus derrame, e que nós possamos contribuir emanando esse amor divinal, emanando os melhores sentimentos para que Jesus possa transformar em luz, iluminando todas as mentes deste nosso planeta. Assim seja. Gratidão a todos, uma excelente noite. Passo a palavra para a Francisca, é com você. Gratidão, minha irmã. E a mensagem do nosso Chico hoje é: aprende a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. E em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando. É Deus nos fazendo crescer. Que assim seja. E assim, Pai amado, Mestre querido, pedimos a todos os trabalhadores da luz que estiveram presentes, todos os nossos evangelhos, que façam a varredura de todos os lares. E se encontrar alguma energia negativa, algum irmãozinho que possa levar ao hospital, às colônias, ou local que possa ser educado, orientado e transformado essas energias deletérias em luz, em amor e muita paz. E assim, pedimos a permissão ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima e ao Dr. Bezerra de Menezes para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje com muita paz, com muita luz e um abraço fraterno a todos e até amanhã. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma Gratidão. boa noite. Um abraço fraterno. Boa noite, até amanhã. Maravilhoso. Evangelho de hoje. Até amanhã. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.